Olá, começando mais um Pod PG, podcast da Prefeitura de Praia Grande para você que, assim como nós, é apaixonado por essa cidade. Eu sou a Jaqueline de Marco e hoje o assunto é segurança. É um tema que eu tenho certeza que você tem alguma coisa interessante para opinar, quer saber mais sobre o assunto, e para isso a gente sempre abre caixinhas de perguntas nas redes sociais da Prefeitura para você mandar suas sugestões, mandar suas dúvidas. Então a gente abre lá através do @prefpraiagrande. Segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais você vai poder participar, interagir, porque esse programa, assim como a gente sempre fala, é feito para vocês e por vocês. Então não perca, sempre participa. Além disso, também no canal do YouTube da Prefeitura, você confere esse e outros programas na íntegra. É tudo também Prefeitura Praia Grande. E no Spotify também, onde você pode conferir o programa em áudio completinho. Você vai poder saber todos os detalhes do que acontece na cidade. A gente já falou sobre trânsito, sobre cultura, saúde. Então, todos os temas que você pode ter algum interesse, tenho certeza que você vai conferir lá e já tem na nossa lista de programas. Não perde. Hoje o nosso programa mais do que especial, a gente está aqui com a maior autoridade de segurança pública aqui na nossa cidade, que é o secretário. Ele vai falar bastante sobre tudo que tem sido feito aqui na cidade. A gente está aqui com o Maurício Izumi, secretário de Segurança e Segurança Pública aqui na cidade. Seja muito bem-vindo, Maurício. Olá para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado pelo convite. Mais alta autoridade não, é mais um colaborador, né? É mais uma força de segurança que participa dessa importante assunto que é a segurança pública, né? Composto aí pelas forças estaduais e a importante guarda municipal, uma guarda tão forte que nós temos e contamos aqui no nosso município. É verdade. Pode não ser a maior autoridade, mas é muito especializado. Eu sei que o senhor tem bastante experiência com Praia Grande e com segurança. Então, a gente sempre, antes de começar a entrevista, quer saber sempre um pouquinho mais sobre o entrevistado. Conta um pouquinho a sua história com Praia Grande. Você falou que já conhece aqui a cidade porque você era da Baixada. Como é que é essa história? Ainda bem. Obrigado pelo experiente, mas tô bem velhinho aqui já, né? Faz tempo. Eu comecei aqui na Praia Grande. Na verdade, eu sou nascido em Santos, né? Certo. Eu nasci em Santos e tive a oportunidade na época eu estava servindo no Corpo de Bombeiros, e eu vim trabalhar aqui como tenente, quase aspirante, né? Tinha sido recém-promovido, 2 anos de promoção a segundo tenente. Eu vim trabalhar no posto de bombeiros da Praia Grande. Vim comandar o posto de bombeiros aqui em meados de 95. Ficava onde, secretário? Fica no mesmo lugar. Ele estava recém-inaugurado aqui na própria Kennedy, no balneário, ali é Maracanã, né? Não, ele chamava balneário Paquetá, mas é na sequência do Maracanã. E ali o posto novinho era uma parceria com a prefeitura, na época já era o Mourão, era uma parceria com a Petrobras por conta do gasoduto de Merluza, né? Fizeram um baita de um posto, era o melhor posto que tinha de bombeiros aqui da região. E eu tive a grata oportunidade de trabalhar lá, comandar. E essa foi a minha primeira experiência profissional na Praia Grande, como tenente, recruta, comandando o posto de bombeiros da Praia Grande. Permaneci aqui até 99, e aí depois eu voltei para cá profissionalmente, porque já comecei a morar aqui desde meados do ano 2000. Eu adquiri um imóvel em 97 até ficar pronto. Meados de 2000 eu vim morar aqui na Praia Grande. E aí eu tive outras oportunidades, mas aí já em outras unidades. Eu tive a oportunidade de voltar para cá em 2009, trabalhando como capitão no policiamento. Eu fui o comandante da Força Tática, né? Fiquei aqui por 4 anos. Aí já promovido a major, fui deslocado para São Vicente. Permaneci um tempo em São Vicente, 3 anos, e voltei para cá como major e assumi posteriormente como comandante da unidade, que eu fiquei mais 3 anos aqui. Então aqui, em termos de experiência na Praia Grande, deu quase metade da carreira. Foi bastante tempo. Então, assim, a parte de segurança a gente conhece desde o bombeiro, né, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, até o policiamento. E agora, retornando aí à Guarda Municipal, onde eu já estive à frente por 3 anos, voltando à minha casa, né, e fazendo aquilo que eu gosto, que é cuidar das pessoas, né, poder dar um pouco mais de tranquilidade, tanto aos moradores como também ao público que nos visita. E a gente vê que isso faz diferença, né? Quando é feito com carinho, com amor, uma cidade que a gente gosta,
E quem sente essa diferença é a população, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, o mais importante, você está trabalhando para cuidar das pessoas que você conhece. E até dos seus familiares, né? Verdade. Pessoas que trabalharam com você numa outra ocasião, que hoje em dia já se encontram aposentadas, mas têm o prazer de nos encontrar, nos ver na rua, nos ajudar com informações. E também aquelas pessoas do dia a dia, que frequentam a academia com você, que estudaram com a sua filha, porque minha filha estudou aqui na cidade, né? Que conhece a sua esposa. Então, assim, você cuida das pessoas que você conhece. Isso te dá uma satisfação, né? A cobrança é maior, mas também a recompensa, também o elogio vem, por vezes vem também. Vale a pena, né? Com certeza. E a gente já recebeu aqui no podcast 2 vezes o prefeito Alberto Mourão, e uma das coisas que ele sempre fala com relação à segurança, dentre diversas coisas que eu sei que a cidade sempre investe, é combater a receptação, né? Que eu acho que isso é um grande desafio que vocês têm. Das ações que vocês têm realizado, que eu vi que tem mostrado muito resultado, é a Operação Ferro Velho. Explica um pouquinho, secretário, a importância disso num contexto geral, que reflete na segurança da população. Então, na verdade, a gente tem que contextualizar antes de falar o que é a Operação Ferro Velho, né? Na verdade, a gente tem, assim como no Estado, há uma onda crescente de furtos, né? A gente chama de furtos outros, né? Que é um furto generalizado. Vai desde fio, portão de alumínio, relógio de água, porque ali dentro tem um cobre que eles furtam para vender em ferro velho, celular, tem de tudo. Mas assim, a incidência maior a gente vê que é fios, né, e esses metais que são comercializados nos ferro velhos. O prefeito Mourão ele já sabe e ele acompanha esses indicadores desde antes de assumir a prefeitura. E ele tinha uma visão boa que parte dessa demanda iam para os ferros velhos que eram clandestinos ou ilegais aqui na cidade, né? Muitos trabalhando clandestinamente na madrugada. Então não dá para entender muito bem o porquê um ferro velho trabalha na madrugada. E aí, assim que eu assumi a pasta, no dia 1º de janeiro, ele já me deu uma ordem de serviço. E a ordem de serviço dele era combater os ferros velhos. Para isso, não bastava apenas as forças de segurança fazer essa operação, porque aí a tolerância tinha que ser tolerância zero, copiando a ideia de Nova York, né, que não poderia passar nada. Diante dessa situação, nós marcamos a primeira reunião, já em meados de janeiro, com diversas empresas privadas e também órgãos institucionais, cuja abertura foi do próprio prefeito Alberto Mourão. Ele se preocupou em estar fazendo a abertura desses trabalhos. A gente chamou de Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Nessa abertura, ele falou da necessidade dessa força-tarefa, complementando com membros de outras secretarias. Então, aqui nós temos, participando dessa força-tarefa, além da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, nós temos aí a Secretaria de Urbanismo com seus fiscais, a Secretaria do Meio Ambiente com seus fiscais, a CESURB dando apoio logístico para que, se tiver que carregar alguma coisa ou recolher algum material, também participa. Trânsito, chamamos a Sabesp, chamamos as companhias de energia, CPFL e outras que atendem aqui no município. E chamamos também as empresas privadas, como a Vivo, a Claro, que também tem os seus fios e os seus materiais furtados aqui na cidade. Por quê? Porque diante dessa força-tarefa, nós íamos em determinados ferros velhos fazer a fiscalização conjunta. Então, nós procurávamos tudo o que havia de errado ali naquele ferro velho. Para você ter uma ideia, inclusive o IPT, para fazer o acompanhamento das balanças, né? Ver se as balanças estavam bem calibradas dentro das normativas. Para você ter uma ideia, todos os ferros velhos que nós fiscalizamos tinham algum tipo de infração. Quer seja por balança, bombeiro participou também, quer seja que não tinha, né, a documentação do bombeiro, quer seja não tinha o alvará da própria prefeitura, quer seja ferro velho furtando energia com gato, furtando água, né, com gato também. Então a Sabesp ia lá, comprovava, a companhia de energia ia lá e comprovava. Então nós já fiscalizamos 42% de todos os ferros velhos. Desses, nenhum estava legalizado. Então foram notificados, foi dado um prazo e está sendo acompanhado
a tramitação dessa documentação pela Secretaria de Urbanismo. Então, essa operação a gente acredita que vai dar, vamos dizer assim, uma colaboração importante na redução dos indicadores de furto na cidade. A gente está combatendo. Para grandes problemas nem sempre há uma única solução. Então a gente está prendendo através de monitoramento, visualizando o cometimento dos delitos, com viaturas fazendo patrulhamento, fazendo o combate dos ferros velhos, fazendo a malha criminal daquelas pessoas que estão envolvidas ou que são participantes desse tipo de ocorrência que a gente registra com fotografia e tem no nosso sistema de monitoramento. Então, tudo isso tende a gente dar uma diminuída nesses indicadores. Mas digo desde já, é uma tendência do Estado de São Paulo, por conta até da legislação, que hoje em dia, quando você pega alguém furtando em flagrante delito, que até pouco tempo atrás o único jeito que a gente tinha de deixar alguém preso é quando você pegava em flagrante, não tinha como sair. Mas hoje em dia, por conta da audiência de custódia, o crime de furto ele não fica preso. Por vezes você pega o delinquente 8, 10 vezes até que ele fique preso pela primeira vez. Então assim, não há a sensação de punição por parte daquele que comete o delito. Então ele cometeu hoje, vai para a delegacia, apresenta, no dia seguinte vai para a audiência de custódia e acaba sendo solto e volta a cometer o delito. Então, isso deve ser até frustrante para vocês, né? É muito frustrante. Pra você ter uma ideia, vamos até mudar a tônica, não vamos pegar nesses furtos de fio ou de ferro velho, mas assim, nós tivemos uma ocorrência de furto de moto. 2 menores conduzimos, pegamos em flagrante, conduzimos a moto, devolvemos para o proprietário. O conselho tutelar levou para casa e o outro a mãe retirou na delegacia. Quer dizer, nem para audiência de custódia vão os menores. Você tem dúvida que esses menores vão continuar cometendo esse mesmo delito? Gary Becker é um economista britânico que ele escreveu, e ganhou até o prêmio Nobel, ele escreveu a teoria econômica do crime. Então ele afirma, em poucas palavras, condensando a teoria dele, que antes de cometer o delito, o infrator ele avalia se vale a pena, né? Se furtando aquilo, vamos pegar o exemplo que a gente está falando de furtando, se furtando aquele objeto, eu vou ter lucro suficiente, qual é a minha chance de ser preso, qual é a minha chance de permanecer preso e quanto eu vou gastar se tiver que ficar preso. Então, quando você solta o indivíduo no dia seguinte dele cometer o delito, sem ter que ele seja julgado, sem que ele fique preso, ele acha que vale a pena tentar mais uma vez. Então, assim, pela teoria de Gary Becker, nesses casos o crime compensa. A gente acaba vendo que assim, a prefeitura acaba fazendo sua parte, a GCM se dedica, a gente sabe que a gente tem uma corporação muito forte, né? São pessoas muito dedicadas, mas muita coisa não depende, né, da GCM. Não. Você depende da legislação e eu vou além também da população, porque não teria essa questão da receptação se não tivesse pessoas que compram, né? Então, na verdade, assim, grande parte dessas ocorrências são realmente fios, são realmente alumínio. E o alumínio, quando eles tiram o portão, vamos dividir. Se eles tiram aqui, eu sei que já não existe mais essa divisão, mas vamos pela antiga. Tira da zona 1. Antes de chegar na zona 3, onde fica grande parte da concentração dos ferros velhos, o portão ele já está desmontado. Ele só está a lâmina do alumínio. Você está entendendo? E assim, errado, né? Mesmo assim, não deveriam comprar sem nota fiscal, porque, querendo ou não, sabe quem são aquelas populações. Nós fiscalizamos um ferro velho que ele comprava ouro. Veja só, comprar ouro em ferro velho, né? Fomos lá, lacramos o ferro velho, né? Inclusive, tinha algumas denúncias na ouvidoria, aproveitamos e fizemos essa demanda. Mas, assim, a coisa estava tão escancarada que não tinha como não ter crescido tanto. Agora, para abaixar os indicadores, é uma luta, viu? Não é fácil. A gente está batendo no bom sentido, de todos os lados, tentando diminuir esses indicadores. Estamos brigando. Vamos ver aí, em breve, com certeza, a gente vai conseguir. E a fiscalização na Operação Ferro Velho vai continuar. Nós já fomos para a 4ª operação. Vamos fazer uma reunião geral em breve para debater e melhorar a participação de todos e posteriormente vamos continuar com a 2ª etapa da Operação Ferro Velho.
Certíssimo. E aí cada vez mais vai dando certo, a gente tem certeza. Com certeza. E outra coisa também que Praia Grande é destaque é toda a questão da fiscalização através das câmeras, né? A gente tem uma rede muito grande que vem desde dos avanços da fibra ótica, todos os investimentos que começou nas primeiras gestões do prefeito Alberto Mourão, a gente vê que tem seguido, né? E hoje a gente tem, acho que a principal, né, do estado, né, de rede de vídeo monitoramento. A gente tem um cerco eletrônico realmente que é exemplar, né? Então, assim, na verdade, você vê como a administração do Mourão está tão à frente. A gente, por vezes, escuta falar, né? O prefeito Mourão é um gestor público visionário, né? Só para você ter uma ideia e confirmar tudo isso que as pessoas falam, nós já estamos preparados para a Muralha Paulista, que foi implementado agora, em 2025, no estado de São Paulo, pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governador e pelo secretário, desde 2015. Nós já temos essa tecnologia desde 2015. E a primeira vez que eu passei pela secretaria, em 2019, 2020, permaneci até 2023, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Segurança Pública, na época era o governador, era o Dória. Ele veio na inauguração do batalhão ali na entrada da cidade, e nós falamos para ele que a gente precisava do banco de dados, porque todas as câmeras de reconhecimento facial nós tínhamos, e nós estávamos trabalhando com um banco de dados local, da delegacia local. Então nós tínhamos aqui 700 indivíduos fotografados, os quais a gente usava para o reconhecimento facial. Hoje, com a assinatura do convênio, 2025, com a assinatura do convênio, nós pulamos para 3 milhões de fotografias. Dessas 3 milhões, nós temos 300 mil alvos. Olha o salto que deu. E assim, nós basicamente não mexemos nos nossos equipamentos. Pelo contrário, a Secretaria de Segurança Pública pediu 84 câmeras para que a gente pudesse fornecer para o Muralha Paulista. Nós tínhamos muito mais. Fornecemos aos 84. Só que assim, por conta da implantação do sistema lá em São Paulo, eles só conseguiram até agora colocar 50 e já vem dando um bom resultado. Para você ter uma ideia, nós já conseguimos capturar 22 procurados pela Justiça só pelo sistema Muralha Paulista. Que legal. Então assim, é muito bom o sistema, é um banco de dados importante e veio a calhar para Praia Grande, porque Praia Grande já estava preparadíssima para estar atuando desde 2015 da administração Mourão. Então assim, você vê que o prefeito Alberto Mourão ele tem uma preocupação muito grande com a segurança. Ele sabe a importância da segurança numa cidade que é considerada a 4ª cidade mais visitada do Brasil, né? Já que o nosso mote turístico é tão forte assim, é necessário investir na segurança, porque em lugares que não tem segurança, dificilmente o turista vai querer vir e passar aqui o seu feriado, o seu final de semana, enfim. Graças a Deus, com o apoio do prefeito Alberto Mourão, a segurança está indo no caminho certo. Antes da gente gravar, você comentou que são 3 cidades só, né? Que estão em funcionamento, né? E Praia Grande é uma delas. Então, São Paulo, só que eles mudaram o nome em São Paulo, né? Eles personalizaram o nome, eles chamam de Smart Sampa, né? Mas é o mesmo sistema do Muralha Paulista. Praia Grande e São Carlos. Só que assim, São Carlos começou com poucas câmeras. Tantas câmeras que nem nós temos aqui. Nós somos 3.441 câmeras, né? É óbvio que nem todas são de reconhecimento facial. Mas assim, de reconhecimento facial nós temos em torno de 250 câmeras, né? Que nós poderíamos de imediato fornecer para São Paulo. Mas São Paulo, que eu digo, a Secretaria de Segurança Pública não teve a condição técnica de absorver essas câmeras. Eles só pegaram 50. Só que assim, paralelo ao sistema do Muralha Paulista, nós temos adquiridos pela Prefeitura o Sentre. O Sentre é um sistema que funciona muito parecido com o Detecta, que é onde sai o reconhecimento facial. O que nós fazemos? Toda fotografia que acaba aparecendo no Muralha Paulista, a gente captura para o nosso banco de dados e lança no nosso Sentre. Então, as 200, quase 300 câmeras, a gente acrescenta naquelas 50 que fornece. Então, nessa composição, nós já estamos muito bem. E se você pegar São Paulo, você põe 13 milhões de pessoas em comparação a nós aqui, em número de população, nós temos muito mais câmeras do que eles, né?
Então, assim, está sendo muito satisfatório. Inclusive, o corpo técnico da Secretaria de Segurança Pública esteve visitando aqui o nosso SICOI, ficaram impressionados, foram só elogios. E aí eles falaram, poxa, a gente pensou que ia chegar com o kit de câmeras. O kit que o governador está dando para as cidades que vão começar o monitoramento é o banco de dados e 5 câmeras. Eles chegaram aqui e viram 3.441 câmeras, eles não acreditaram. Ele falou, não, nós vamos liberar tudo para vocês. Vocês já vão entrar no pacote completo de acesso aos dados. E está dando resultado. Graças a Deus, vem funcionando muito bem, visto o parque tecnológico já estava montado nos governos anteriores do prefeito Alberto Mourão. E falando em toda essa estrutura que a gente tem justamente nesse parque tecnológico, essas mais de 3.400 câmeras, o que a gente destaca hoje? Por exemplo, a gente tem reconhecimento facial, tem as câmeras que também são OCRs. Então, as OCRs, elas na verdade a gente chama de cerco eletrônico. Fala um pouquinho sobre isso. Qual é o conceito do cerco eletrônico? O cerco eletrônico são câmeras que são distribuídas na cidade que conseguem fazer a leitura do emplacamento. Então vamos lá, um veículo que foi furtado ou foi roubado em outro município, a partir do momento que você faz o cadastro no 190 ou na Polícia Civil, ele entra nesse sistema. Entrou nesse sistema, nesse banco de dados, essas minhas câmeras que estão espalhadas pela cidade, elas fazem o reconhecimento daquele emplacamento. Opa, tem um boletim de ocorrência, quer seja da Polícia Militar, quer seja da Polícia Civil, registrado com esse veículo, que ele foi furtado, que ele foi roubado. E aí, também, além disso, nós fizemos um convênio com o Ministério da Justiça e nós conseguimos, através disso, um programa dele chamado Cortex. O que é esse Cortex? É que eles têm lá mapeado todos os indivíduos procurados no Brasil inteiro, por N motivos. Então, por exemplo, nós pegamos numa situação dessa, um carro que veio de Curitiba, entrou na cidade, teve a leitura de placa realizada, puxou, aí o que acontece? O banco de dados ele puxa aquela placa e vê de quem é o proprietário. O proprietário está procurado pela justiça, acusa. Aí uma viatura da guarda ou uma viatura da Polícia Militar, porque nós trabalhamos integrados no SICOI, tem uma cabine 24 horas da Polícia Militar lá, fora os guardas que atuam lá, ou uma viatura da guarda ou uma viatura da PM vai no encalço desse indivíduo e para esse indivíduo. Mas aí você imagina, poxa, mas se essas câmeras fossem colocadas de qualquer forma, dificilmente a gente conseguiria localizar esse veículo, Verdade. porque a cidade é grande. Por isso que a gente montou o conceito de cerco eletrônico. Então o que é o cerco eletrônico? As câmeras são dispostas a gente saber aonde aquele veículo está rodando. Se ele saiu da Tupi e foi para o Caieiras, se ele saiu do Caieiras e foi para Oceano. Então, assim, as câmeras elas são dispostas a gente saber em que trecho aquele veículo está. Então, o cerco eletrônico ele sempre tem que ser colocado em pontos estratégicos para que a gente possa saber realmente aonde aquele veículo está indo, ou a que região ele está, existe a possibilidade de encontrar, que senão são muitos bairros e a gente acaba, ele entrou na cidade, aonde ele está? Não se sabe. Então o cerco eletrônico é justamente isso, passou por essa câmera, passou pelaquela, isso possibilita sim N situações, quer seja para a Guarda Municipal, quer seja para a Polícia Militar e até para a Polícia Civil. Tem um caso curioso da Polícia Civil prendendo um indivíduo com hora marcada. Por quê? Porque identificou-se que ele tinha um veículo, emplacamento, e ele passava sempre no mesmo horário debaixo de um determinado viaduto. Aí a Polícia Civil só ficou esperando ele passar naquele horário ali. Daqui a pouco ele está chegando. Passou, prendeu. Então, assim, dá N possibilidades para as forças de segurança trabalhar. E assim, você vê que é bem democrático o sistema. Atende tanto a Guarda Municipal, como também a Polícia Militar, como o Trânsito e até a Polícia Civil, que faz um trabalho mais de investigação. Para um munícipe, um cidadão que passa por uma situação, por exemplo, de um furto de veículos, é só acionar a polícia e a polícia passa essa informação para a gente. Então, isso é automático, mas Legal. Ele tem que fazer o registro, ele tem que fazer o boletim de ocorrência. Perfeito. É sempre importante fazer o boletim de ocorrência, porque fica atrelado àquele veículo, àquele BO. É óbvio que a gente pega também e a gente avisa, se localizou, faz um novo boletim de encontro, porque por vezes fica no sistema e aí a guarda ou a polícia militar vai abordar. Várias vezes a gente pega a situação em que não, o veículo é meu, eu consegui localizar. Então, assim,
É importante fazer o BO de localização, assim como também é importante fazer o BO de furto ou de roubo. De uma forma geral, é bom, a gente sempre destaca isso também na comunicação da prefeitura, que é importante a pessoa registrar, né? Até para a gente poder saber o real cenário na situação, saber onde atuar especificamente em alguns bairros, é importante esse registro, né? Jaqueline, depois do fomento da informática na sociedade, não existe mais você fazer o patrulhamento apenas com o tirocínio policial. É por ali que eu vou achar vamos dizer assim, o infrator na trombada. Encontrei. Então, o que acontece? A partir do momento que você faz o registro, a gente faz todo um planejamento baseado naquela situação aonde está acontecendo o crime. E é ali que a gente vai começar a fazer o patrulhamento, entendeu? Mas assim, o crime é dinâmico, então o policiamento é dinâmico. Se num determinado bairro, vou jogar um exemplo, Guilhermina, está acontecendo muito roubo, quando a gente desloca as forças policiais para lá, esse crime vai migrar para outro lugar. E aí a gente faz o acompanhamento dessa migração. Por isso que a gente faz reuniões quinzenais com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, para que a gente possa fazer o planejamento em conjunto com as demais forças de segurança, para que a gente consiga minimizar os indicadores criminais. E a Polícia Militar agora foi agraciada com uma bonificação por ter conseguido alcançar as metas. Isso é positivo, né? É positivo porque motiva os policiais militares a trabalhar, né? E mostra que a cidade está no caminho certo. É verdade. E a gente vê que tem um planejamento, né? Não é feito de qualquer forma. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Por vezes as pessoas falam assim, Praia Grande eu não vejo a polícia passando aqui na minha rua. Graças a Deus, sinal que, né, na verdade, está um pouco mais tranquilo. É que a gente sempre fala, né? As forças de segurança ela tem duas preocupações. A primeira são os indicadores criminais. São aquilo que realmente acontece, né? Quantos furtos, quantos roubos teve naquele bairro, naquela rua. Isso a gente chama de indicadores criminais. E a outra coisa muito importante é a sensação de segurança. Então vamos lá. Aconteceu um crime numa rua, num bairro que nunca acontece nada. Infelizmente aconteceu lá um roubo, a família ficou retida dentro do... Isso gera naquelas pessoas que estão no entorno uma sensação de insegurança. Por mais que os indicadores ali sejam diminutos perto dos demais bairros, aquelas pessoas que estão ali se sentem fragilizadas, né, diante daquela situação, que por vezes é divulgado na mídia, nos meios de comunicação, e isso gera o quê? Essa sensação. Então, nós, das forças de segurança, temos que combater as duas coisas. Temos que ir por indicador criminal, aonde está acontecendo, para realmente diminuir. Sim. E também compor a sensação de segurança. Se aquele bairro aconteceu um crime que foi divulgado, que foi noticiado com mais ênfase, vamos colocar a viatura ali para quê? Para poder trazer uma sensação de segurança para aquelas populações que vivem aqui. Não adianta você falar, mas aqui está acontecendo muito menos do que lá. A pessoa fala, não, mas aconteceu aqui, então eu quero ver a polícia aqui. Então isso a gente também tem que ter a sensibilidade de poder fornecer para a população. Perfeito. E essa sensibilidade também, falando de um projeto que também vai a esse encontro, eu acho que é um dos mais elogiados da GCM, pelo menos a gente percebe isso através da comunicação que a gente faz com a prefeitura, que é a Guardiã Maria da Penha. É um projeto muito bonito, muito legal, que tem mostrado bons resultados e que está fazendo a diferença na vida de muitas mulheres aqui em Praia Grande, né? Fala um pouquinho dessa ação, secretário. Ainda bem, né? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém gosta de ser policiado. Eu tive esse choque de realidade quando eu saí do bombeiro, né? Eu ia para uma ocorrência, por mais que eu não fizesse muita coisa, eu era aplaudido. Quando eu venho para o policiamento, por mais que você prenda um bandido ou que você faça uma ação, as pessoas sempre olham para a polícia com um pouquinho, né, de viés. E a Maria da Penha, pelo contrário, é isso que você falou mesmo, né? Ela veio para acrescentar uma parte mais, vamos dizer, agradável à vista da população. Por quê? Porque é a defesa da mulher, né? É a defesa daquela pessoa vulnerável, e a gente estava até conversando aqui, quer seja a vulnerabilidade física, né? Porque nós sabemos que fisicamente a mulher normalmente é mais frágil do que o homem, quer seja por vezes a vulnerabilidade financeira e a psicológica, né? Então assim, e com o aumento, né, e a gente está vendo, eu não sei se depois que separou o feminicídio do homicídio, a gente vê
mais ações contra as mulheres. Talvez pelo fato de ser homicídio, estava no geral, a gente não enxergava que existia tantos crimes contra a mulher, né? E a gente vê essa onda de feminicídio que vem acontecendo no Brasil afora, né? E é um projeto em parceria com o Ministério Público e as forças de segurança, no caso aqui Praia Grande, a Guarda Municipal, que vem dando muito certo. Nós dispusemos aí 3 viaturas para fazer só Maria da Penha. E tem todo um cronograma, todo um preparo para essas equipes poderem atuar. E assim, mais uma vez a gente reporta a tecnologia, né? Nós desenvolvemos aqui o PG Segura, que é um aplicativo que a gente cadastra essas mulheres que estão com medidas protetivas ou até mesmo que foram na delegacia, mesmo não tendo medida protetiva, o delegado encaminhou o ofício e pediu para colocar, ou as equipes que atendem as ocorrências, a mulher fala, olha, eu tenho medo que ele venha aqui, não quero ir na delegacia. A gente também cadastra. E o que acontece? Quando essa mulher ela baixa o aplicativo, como ela está cadastrada, aparece automaticamente no aplicativo dela um botão de pânico. Então, assim, a partir do momento que ela se sente insegura, onde ela estiver, ela acionou o botão de pânico, já aparece no nosso SICOI toda a localização dela e o trajeto. E aí a gente manda uma viatura da guarda ou uma viatura da PM que estiver mais próxima para servir e dar esse apoio. E tem dado muito sucesso, viu? A gente está atendendo muita gente. Estamos também trabalhando na parte educativa, dando palestras nas escolas, explicando a importância do respeito à mulher, para os adolescentes, para os meninos, né? Para eles irem entendendo o quão grave é a situação que infelizmente nós acabamos chegando, né? Nessa época da nossa vida aí, né? Hoje em dia já não se admite mais e a visualização por parte desses feminicídios é algo que a gente tem que combater. E a Maria da Penha veio, vamos dizer assim, minimizar esse tipo de problema. Com certeza é algo que só vem a crescer aqui na Guarda Municipal. A gente vê que são GCMs capacitados, passam, que tem essa sensibilidade, isso faz toda a diferença, né? Então, sensibilidade e gostam daquilo que faz, sabe? A gente percebe que essas equipes da Maria da Penha, elas se empenham de uma forma e assim, chamam para si a responsabilidade, coloca debaixo do braço e vai resolver, né? Graças a Deus. A gente tem na Guarda, sim, segmentos que são de excelência, né? Nós temos também, né, o GAP, né? O GAP ele faz um trabalho de conscientização, um trabalho preventivo excelente nas escolas, né? No uso de drogas, no uso da violência, né? Estamos inserindo também um pouco de bullying nessa história que também está pegando importante. Muito, né? Então assim, o GAP faz um trabalho excepcional, a Maria da Penha está vindo nessa onda do GAP de ir para as escolas, também fazer palestras. Nós temos um setor de ambiental fora de série, espetacular, é um modelo para o Brasil, nossa proteção ambiental, tanto é que hoje nós registramos menos áreas invadidas do que áreas que a gente destruiu. Então hoje a curva, nós estamos removendo mais barracos do que deixando acontecer. Então nós conseguimos esse equilíbrio graças ao trabalho do ambiental. Tem uma guarda costeira que tem aí há mais de 6 anos sem nenhum acidente náutico, né, efetuando. Temos aí as equipes especializadas, Romo, o PCI, que também faz um trabalho excepcional. Então assim, a guarda montada pela Prefeitura de Praia Grande é um exemplo, vou dizer, para o Brasil, viu? Aqui na Baixada ela já é uma referência. Mas em termos de Brasil é uma das... Nós fomos, salvo equívoco, há 3 anos atrás, quando saiu uma estatística, a 3ª guarda que mais atendeu ocorrência criminal no estado de São Paulo. E se você pegar o estado de São Paulo como uma referência para o Brasil, porque eu acho que não tem em outro lugar uma guarda mais forte do que São Paulo, então nós estamos muito bem, nós estamos no pódio, né? Em 3º lugar, né? Em termos de atendimento de ocorrência, né? E se for considerar que São Paulo geralmente é um destaque até no Brasil, Praia Grande está entre os tops do Brasil, né? Isso não quer dizer que o crime aqui é maior, mas na verdade é que a gente vai atender, a gente acaba dividindo essa tarefa com a Polícia Militar, diferente de algumas guardas que acabam apenas tomando conta dos próprios municipais, né? Tem guardas que ficam aí só tomando conta dos próprios municipais. Como a gente tem um sistema de câmeras muito bom, né? E a partir do momento que saiu a 13022 de 2014, uma lei complementar da Dilma Rousseff que estabeleceu o Estatuto das Guardas, mandando a guarda fazer o policiamento preventivo, e agora confirmado em 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, as guardas agora estão fazendo o policiamento preventivo, né? E a guarda de Praia Grande
sempre fez o policiamento preventivo, sempre se caracterizou por isso, por abordar, né, por fustigar a vida do ladrão. E graças a Deus agora com a volta do prefeito Alberto Mourão, cada vez mais a guarda está atuando e está auxiliando aí a polícia militar no trabalho preventivo e ostensivo. Verdade, isso é importante. Outro setor que também está no leque da segurança aqui em Praia Grande é a Defesa Civil, né? Que faz um trabalho excelente aqui. A Defesa Civil também é um trabalho muito bom, né? Graças a Deus, o nosso município é aquinhoado com poucos problemas em termos de defesa civil. Mas os poucos problemas que aparecem, a Defesa Civil se mostra bem atuante, né? E vem acompanhando muito bem as ocorrências que nós temos aqui no município. Mas, graças a Deus, é bem pouca ocorrência de Defesa Civil, comparado com São Vicente, Guarujá, Santos, que tem, né? Praia Grande abençoada. Graças a Deus, graças a Deus. Secretário, tem muito assunto ainda pra gente falar, mas infelizmente o tempo é curto. Então a gente reserva um pedacinho aqui do programa para responder dúvidas da população. Claro. Então, como a gente comentou no início do programa, a gente abre uma caixinha de perguntas para a população enviar dúvidas, sugestões. A gente recebeu bastante coisa de segurança. Posso passar para o senhor? Vamos lá. A gente recebeu uma dúvida da Verônica V. Mesquita. Ela comenta, na verdade, né, que nesse final de semana viu muitos furtos com pessoas de bicicletas, né? Então ela acaba passando, tira a correntinha, alguma coisa assim. O que a prefeitura tem feito a respeito? Tem alguma ação prevista nesse sentido? Então, esses furtos a gente chama de furto por arrebatamento, né? Às vezes é um celular, é uma correntinha. E a gente tem muita incidência disso em época de feriado, a temporada, né? Os turistas vêm, às vezes, despreocupados, né, com qualquer tipo de situação e acabam sendo vítima disso. E a gente sabe que o modus operandi, grande parte desses infratores é usando a bicicleta. E a gente faz uma ação preventiva, né? Então, assim, normalmente, para cometer esse tipo de delito, o infrator ele acaba andando na calçada, ele sai da ciclovia, né? E aí é o momento que a gente aproveita e faz a infração de trânsito, porque a bicicleta não deixa de ser o veículo, né? Sim. Então a gente acaba, e nós tivemos esse feriado, muita recolha de bicicleta, não de trabalhadores, mas de pessoas suspeitas, porque querendo ou não, o guarda, diferente da polícia militar, ele trabalha a carreira dele inteira na Praia Grande. Então ele conhece quem são os autores do delito, entendeu? Então assim, ele sabe que aquele cara, ele está numa situação de cometer o delito. Então quando ele comete alguma infração de trânsito, a gente aproveita e resgata ou recolhe a bicicleta dele, vai para o pátio e ele tira depois lá. Então é uma forma da gente começar a diminuir os indicadores. Ele vai deixar? Vai atrapalhar a vida dele. A gente fala, nós vamos atrasar a vida do ladrão. E a gente atrasa a vida do ladrão dessa forma. Então esse final de semana, eu não trouxe os números porque eu não sabia dessa pergunta, mas assim, muitas bicicletas foram recolhidas durante o feriado. É uma forma da gente poder combater e diminuir. Não existe uma solução, é o que nem eu falei. São várias soluções para a gente resolver esse problema. Ferro velho, acompanhar com as câmeras de monitoramento, recolher as bicicletas, aumentar o patrulhamento na orla de praia. Tudo isso é importante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E a gente vê que é importante ter uma guarda capacitada, com orientação, porque a gente vê, tem a abordagem, vocês sabem identificar, né? Se é um trabalhador, se é alguém que tá seguindo o seu caminho, porque é uma cidade plana, é uma cidade que o pessoal usa muito bicicleta. E quem são aquelas pessoas mal intencionadas, que a gente sabe que às vezes já tem até ocorrências anteriores, então, né? Assim, porque a gente antigamente falava no tirocínio policial, né? Que é perceber o jeito, a olhada que ele dá para trás para ver, ele andando pelas ruas, olhando para um lado, ele fica caçando, na verdade, né? Quando você vê de longe, você fala, tá mal intencionado. Isso é o chamado tirocínio do guarda ou do policial. Mas nós também temos atrelados a isso aquele estudo que a gente faz da onde está acontecendo as ocorrências. Então o que a gente faz? A gente desloca as viaturas para as proximidades e também avisa o sistema de monitoramento do SICOI que participa dessas reuniões e também já faz o patrulhamento virtual. Às vezes, por vezes, você não vê a viatura, mas o SICOI está acompanhando aquela situação e está reportando para as viaturas, a gente chama de indivíduo suspeito. Tem um indivíduo suspeito. Por quê? Porque a gente já sabe
sabe, já conhece aquele indivíduo de outras situações. Então, tudo isso é feito durante o nosso patrulhamento. Por vezes, mas não tem viatura. Não tem viatura, mas tem a câmera ali de olho fiscalizando tudo isso. Por isso que é um conjunto, né? São as câmeras de monitoramento SICOI e as viaturas trabalhando. Para você ter uma ideia, 80% dos flagrantes que são dados pela guarda surgiram no SICOI. Do SICOI visualizar uma atitude suspeita, determinar que a viatura compareça ao local e nesse deslocamento a coisa acontecer e a viatura fazer o flagrante do crime de furto por arrebatamento, roubo. Às vezes a pessoa foi salva e nem sabe, né? Olha, o guarda viu antes e já pegou. Eu tenho algumas imagens da pessoa que foi furtada, depois se você quiser até forneço para você, ela foi furtada, né? Furto por arrebatamento, turista está indo embora, nós visualizamos, fizemos o caminho, prendemos o ladrão, recuperamos o bem e ela estava indo embora. A gente com uma outra viatura que encosta, avisou, nós já recuperamos. Aí ela fala, mas eu nem dei queixa. Mas nós visualizamos. Então temos várias ocorrências assim que se tornaram sucesso. Então assim, isso é um case que Praia Grande desenvolveu e vem passando. Tanto é que nós recebemos visitas de várias cidades, né? E até de outros estados para conhecer o nosso sistema de monitoramento e o nosso policiamento e patrulhamento. E a guarda é uma guarda muito forte. Hoje o nosso efetivo é do tamanho da Polícia Militar. Então assim, nós na verdade dividimos o ônus de estar patrulhando ostensiva e preventivamente a nossa cidade. E é isso que gera uma força de atuação e essa sinergia entre todas as forças de segurança aqui do nosso município. Legal. E o senhor comentou essa questão do SICOI, das câmeras. A gente recebeu bastante pergunta nesse sentido também, como por exemplo da Andrea.ts Martins, do Donizete.Donizete353, também da @Justo Solange, que falam disso, porque que não usa as câmeras justamente para combater esses furtos. E a gente usa muito, né? Usado muito, é o que eu falei, em torno de 80% dos flagrantes feitos pelas viaturas que estão no patrulhamento surgem de avisos dados pelo SICOI, pela rua tal, indivíduo suspeito, em atitude suspeita, de bicicleta na cor tal, bermuda tal, sem camisa ou com camisa tal, boné tal, e a viatura já começa a ir no encalço, entendeu? Então assim, grande parte das ocorrências surgem no SICOI, então isso é feito, é que a gente acaba não divulgando, a pessoa vê só as viaturas patrulhando, mas o nosso parque tecnológico é muito forte, nós temos 3.441 câmeras. Vou te falar que só perdemos em número de câmeras para São Paulo, porque São Paulo já está utilizando as câmeras privadas, entendeu? Então assim, mas em números absolutos, Santos, se chegar a 1.000 é muito. Falam muito do monitoramento de São José dos Campos, também não passa de 1.500 câmeras, né? Então assim, a gente vê que tem muita gente fazendo propaganda, mas perto do nosso parque tecnológico não tem não, viu? A gente em números só perde para São Paulo, mas se você fizer por 100 mil habitantes o número de câmeras, eu acho que está à frente até de São Paulo. Se for calcular proporcionalmente, a gente ganha. Sim, né? Com certeza. Pelo número de habitantes. A gente também teve uma pergunta do @Gioliveira. Ela pergunta sobre iluminação, se isso também poderia ajudar na questão da segurança. A gente tem feito bastante ampliação de iluminação. E é uma das pautas do prefeito Alberto Mourão. Ele falou em campanha e passou isso para a devida secretaria que cuida da parte de iluminação. Eu sei que vai ajudar muito a segurança. Eu sei que ele já começou a trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, que acaba a coisa. Mas assim, não está afeto a minha secretaria resolver isso. Eu sei que ele está fazendo essa troca, mas a secretaria que está cuidando disso é a Secretaria de Serviços Urbanos, com a secretária que está vendo e está pontuando aonde está sendo feita essas trocas. E é uma ação que resulta também em mais segurança. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é importante. Sem dúvida nenhuma. A gente também recebeu da @CrisGalvão21 a sugestão, na verdade ela mandou uma sugestão: policiais à paisana na praia para ajudar a evitar furtos. Aí seria mais com a Polícia Civil, né? Assim, então esbarra um pouquinho na Constituição, né? A gente não pode ter esse serviço vamos dizer assim, velado, de investigação, né? A gente, que nem a Polícia Militar, cabe ao policiamento ostensivo e preventivo. Ostensivo é aquele que você reconhece, quer seja pela viatura caracterizada ou quer seja pelo fardamento.
Então, quando a gente começa a fazer um trabalho mais de investigativo, a gente esbarra na Constituição Federal que prioriza aí a Polícia Civil, a Polícia Judiciária de fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, a gente conta com o apoio da Polícia Civil, né, em alguns casos, mas assim, as câmeras funcionam também até para isso, né? Para a gente estar observando sem que quem esteja prestes a cometer o delito veja a gente. Então, até nisso, o sistema de câmeras funciona. A gente tem que, cada vez mais, que nem o prefeito aborda, incrementar esse parque tecnológico para conseguir dar bons resultados. As câmeras são esses policiais à paisana que ela cita, né? Com certeza, e está espalhado em toda a orla da praia, né? As pessoas não sabem, mas está todo mundo de olho. Com certeza. Big Brother de Praia Grande. Big Brother Praia Grande, é verdade, sempre ouço isso. A gente também recebeu da @Ferreira_Prislane. Ela pergunta sobre, na verdade ela fala, né, que precisa de mais policiamento na feira de quinta-feira do Quietude. Verdade. Tem alguma ação prevista para lá, secretário? Verdade, a gente percebeu que nessas semanas aí a queixa é muito grande por parte da população com relação... É a maior feira, né, da cidade. E assim, nessa quinta passada nós já colocamos uma viatura para estar rodando. Não adianta a viatura ficar parada dentro da feira, porque as vítimas ficam no entorno, as pessoas que estão saindo ou que estão chegando na feira. Então eu coloquei uma viatura para estar rodando no entorno da feira. Mas nós vamos intensificar sim o patrulhamento. A gente já chegou a receber algumas denúncias de munícipes, até vereadores vieram falar com a gente, falando a respeito e a preocupação com relação a essa feira. Nós vamos intensificar, ela tem razão, é uma demanda que surgiu, pontual, né? Nós não tínhamos esse problema, mas assim, de umas 2 semanas para cá vem intensificando e a gente vai resolver isso sim. Pode deixar que quinta-feira agora nós vamos estar lá. Isso que é importante, né? A população avisar as coisas que estão acontecendo através de ouvidoria, rede social, através do podcast também. Sem dúvida, porque assim, na verdade, nós temos as informações quantitativas, que é aquilo que eu pego no site da Secretaria de Segurança Pública ou pego pelo meu departamento de informática, que eles me fornecem os dados baseados no Infocrim, que é uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública, mas também a informação qualitativa, que é aquela que vem da população informando o que está acontecendo, como está acontecendo e da onde está partindo. Eu, pelas estatísticas, eu só vejo os números. X números de ocorrência em tal bairro. Mas aquela informação mais qualificada, eles estão vindo ali daquele bairro, eles vêm de bicicleta por aqui, dali. Isso é uma informação qualitativa, tem qualidade na informação. E essas informações para a gente ajuda bastante, entendeu? Então a participação da população é sempre bem-vinda, até porque, né, segurança é um dever de todos, né? É verdade. É verdade, participação de todo mundo e no final todo mundo ganha, né? Então, uma obrigação das forças de segurança, mas é dever de todo mundo zelar e olhar, né? Infelizmente, né? É um ônus que nós, como cidadão, temos. É verdade, né? Todo mundo sai ganhando com isso. Com certeza. Né? Secretário, obrigada pela sua participação, adorei de verdade. Já fica aqui o convite para a parte 2, porque faltou muita coisa a falar, né? Faltou, né? A CEASP, a Secretaria de Segurança, faz muita coisa, né? Faz bastante. E fica aqui também o meu parabéns, o meu elogio que o senhor leve para a sua equipe, porque, como o senhor citou, né? GAP, ambiental, pessoal da Defesa Civil, todos os demais, é uma equipe que eu vejo, a gente trabalha muito cobrindo os eventos, né? Acompanhando, a gente vê que é uma equipe muito dedicada, o senhor está de parabéns. É uma secretaria que acaba auxiliando as demais, faz a função dela, que é o policiamento preventivo ostensivo, né? E também auxilia as demais secretarias. Você pode ver, a Secretaria de Turismo faz Estação Verão, nós estamos lá participando. É verdade. Né? A Secretaria de Urbanismo faz a fiscalização nas calçadas, comércio ilegal, nós estamos lá participando. A Secretaria do Meio Ambiente, área de invasão, nós estamos participando. A Secretaria de Trânsito faz bloqueio, bafômetro, nós estamos participando. Então, a CEASP, na verdade, é uma secretaria que, além de dar conta da segurança pública, auxilia as demais secretarias na execução das suas funções. Nós não somos, vamos usar um chavão, né? Não somos nem melhores nem piores, somos diferentes, né? Então, os guardas que trabalham comigo lá estão de parabéns. Eles que fazem a diferença e mostram a força da segurança na cidade.
Obrigada, secretário, pela participação. Pelo convite. Imagina, e já está convidado para um próximo. Obrigado. Então, você que acompanhou até agora, eu tenho certeza que você está saindo diferente do que você entrou, porque teve muita informação, muita coisa nova aqui sendo apresentada, algumas informações de projetos que estão vindo, de ações que estão sendo realizadas. Então, para não perder nada, como eu já comentei no início, não perde as atualizações que a gente faz através das redes sociais e também no canal do YouTube e no Spotify. Participe, mande sugestões, mande questionamentos, isso faz toda a diferença. No final, todo mundo sai ganhando, porque todo mundo sai com muito mais informações. Então eu vejo vocês no próximo programa. Até lá!